Olá, que a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça em nossos corações. Que o Espírito Santo tenha toda a liberdade para ministrar em nome de Jesus. E hoje o Senhor nos levando a meditar em que Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos viver. Ele nos libertou para que nós pudéssemos viver uma vida livre. E a vontade dele para as nossas vidas, qual é? Que está lá em Romanos, capítulo 12. É boa, agradável e perfeita. Mas para vivermos essa vontade, nós precisamos entender que ele conquistou essa vontade para as nossas vidas. E que nós precisamos entender quem nós somos em Cristo, quando nós cremos em Cristo e apossar de tudo que ele fez para as nossas vidas. Porque a falta de conhecimento faz nós vivermos uma vida tão diferente da que Jesus, da que Deus deseja para nós. Por isso que o Senhor nos fala, que a verdade, ela nos liberta. Não adianta você ter uma enorme herança, uma fortuna grandiosa e não ter o conhecimento dela. Porque se você não tem o conhecimento, você então não vai usufruir. E é por isso tão importante que nós conheçamos, a nossa herança espiritual em Cristo, em Cristo, o que Ele conquistou para nós, o que Ele deseja para nós. E lá no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4, nós vemos, olha só, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos curados. Olha só que lindo! Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio para nos libertar do poder da escravidão do pecado, que nos condicionava uma vida tão diferente da que Deus desejava para nós. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, Jesus Cristo é o único Cordeiro de Deus que foi capaz de tirar o pecado do mundo, o único Cordeiro, porque veio de Deus. E porque antes havia o sacrifício de cordeiros, porém esses sacrifícios não tiravam o pecado. Eles simplesmente cobriam o pecado. Mas Jesus, ele veio para retirar o pecado do mundo, para destruir as forças do pecado sobre as nossas vidas. E ele tomou o nosso lugar, ele sofreu em nosso lugar. Aqui deixa bem claro, que ele levou as nossas doenças, nossas enfermidades, ele nos trouxe a paz. Então assim, nós não podemos condicionar nas nossas vidas uma vida diferente dessa. Uma coisa assim que eu tenho aprendido e tenho tomado para mim, que a enfermidade, a situação da enfermidade, assim, ela não é vontade de Deus para as nossas vidas. Claro que tem situações e situações onde muitas vezes as pessoas precisam passar por situações, por alguns vales, para reconhecer que Deus existe, para crer em Jesus, para ver se o coração dele dá uma amolecida de tanta dureza, tanta incredulidade. Essa pessoa precisa desse estalar, de opa, você é homem, você foi feito por um Deus, você tem um Deus nos céus, você precisa dele. Então assim, mas enfermidade, ela não procede da vontade de Deus para as nossas vidas. Não é vontade de Deus. E outra, se porventura, nós pecarmos, abrirmos brecha em nossas vidas e sermos atingidos pelo nosso inimigo que usa de brechas para nos atingir, com alguma enfermidade, se nós nos arrependermos, se nós confessar o nosso pecado, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos endireitar. Então, se você errou, se você pecou, abriu brecha na sua vida, situações vieram, enfermidades vieram, até mesmo vícios vieram, práticas vieram, quero te dizer que se você se arrependeu, o sangue de Jesus Cristo é tão poderoso, foi tão poderoso que foi feito lá na cruz do Calvário, que se você se arrepender, seja do que for, confessar, clamar por graça, misericórdia, o Senhor, ele te perdoa e te dá um recomeço. Olha só que graça, que coisa linda. Independente do que você já tenha feito, o sangue de Jesus é poderoso para cobrir, para tirar, para limpar você, para transformar você e te dar um recomeço.
e te curar, seja do que for, te curar, te livrar desse espírito de enfermidade, desse mal que veio por alguma brecha que você possa ter abrido com as suas próprias mãos ou com as suas próprias concupiscências. Então nós vemos a grandeza da misericórdia e da compaixão de Deus por nós, de um amor tão grande, o qual nós nunca vamos entender e nos constrange. O amor de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que muitas pessoas não acreditam, porque pensam, como assim? Como assim com a misericórdia tão grande de um Deus tão justo? Nem pode olhar para mim depois de eu ter feito tantas coisas e me perdoar e me ajudar? Isso não tem lógica. Realmente não tem lógica para nós. Porque o amor de Deus, a graça de Deus, o poder, a soberania de Deus em Cristo, né? O sangue dele derramado por nós foi algo incrível, foi algo extraordinário. E nós podemos, enquanto em vida, reivindicar o perdão, reivindicar a misericórdia, reivindicar a graça. E essa graça está estendida sobre nós. E outra, foi nos enviado quando Jesus subiu aos céus, nos entregue pelo próprio Jesus, o seu Espírito, o Espírito de poder, o Espírito que consola, o Espírito que renova, o Espírito da sabedoria, o Espírito que nos concede o poder para nós crermos, para nós estarmos em Jesus, o selo de Jesus em nossas vidas. Ele está sobre a terra. Ele foi derramado lá em Pentecoste e continua sendo derramado até hoje. E até Jesus voltar, esse Espírito vai continuar sendo derramado. Mas se você não reivindica, se você não clama, se você não busca por esse poder, você simplesmente vai deixar de viver esse poder, esse toque de graça, esse toque de poder e de virtude. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós então começamos a entender por que tantas pessoas morreram de forma tão tristes, humanamente falando, e rindo. Nós vemos homens no passado que foram mortos, queimados como tocha viva, e ali no calor do fogo cantando, porque a alegria deles estava no alto, eles sabiam que não são daqui. Então, assim, essa alegria só vem de quem? Do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos revela Deus, nos revela Jesus, o Espírito Santo nos conecta a Deus. Não é eu quero crer em Deus, eu não vou negar a Deus, não depende de nós, depende o Espírito Santo que confirma em nós. Então, lembre-se disso, Jesus Cristo morreu, um Deus morreu para que você pudesse viver. Jesus Cristo, um Deus, morreu e reviveu para que você fosse livre. Então não aceite uma vida de jugo, de peso sobre a sua vida, porque não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você está nessa situação condicionado assim, diante de situações que você precisa resolver, pedir perdão, alguma coisa assim, mas lembre-se, a graça de Deus está derramada sobre a terra. Se você pede perdão, Ele te perdoa. Se você pede para que Ele te cure, Ele vai te curar, porque todo o poder Ele tem. Na verdade, a cura já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas o mal, ele usa de brecha, de situações das nossas vidas para tentar entrar e colocar sobre as nossas vidas situações, dores, enfermidades que na verdade não são legais. E quando estamos em Cristo, nós entendemos isso e podemos reivindicar a nossa cura, a nossa libertação. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. Senhor, eu quero mesmo, Pai, te pedir, abençoe essa vida que me ouve, Senhor. Toque nesse coração, Pai, que talvez, Senhor, não compreende a loucura da cruz, o sacrifício de Jesus Cristo, quando morreu para tirar o nosso pecado, para libertar-nos das prisões das trevas. Ressuscitou consumando essa vitória, nos levando de volta ao Senhor. Ó Pai Celestial, conforte esse coração se está triste, traz alegria, traz ânimo, traz esperança, em que Jesus Cristo é suficiente para perdoar-lhe os pecados, para sarar-lhe as feridas, porque a vontade do Senhor para o homem é boa, é agradável, é perfeita. O Senhor deseja o melhor para nós, nos ajude a entender isso, ó Pai amado. Nos ajude a entender que o Senhor deseja o melhor para nós e não a vida de tristeza, de ruína, de enfermidade. Nos ajude a entender, Pai, que nós precisamos sermos humildes, nos chegarmos diante do Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, buscar do Senhor a força para deixar os nossos maus caminhos, para que então nós não venhamos dar brecha, abrir portas nas nossas vidas, para que o mal entre e nos atormentem. Nos ajude a entender que nós precisamos estar debaixo das tuas asas para estarmos na proteção que precisamos. Porque longe das tuas asas, longe da tua proteção, nós seremos
presas vulneráveis ao nosso inimigo que tanto nos odeia. Pai, se essa pessoa que me ouve está sendo vítima, Pai, de vícios, de práticas, Senhor, que tem destruído ela, mas ela não tem conseguido, meu Pai, abandonar essa situação. Senhor Espírito Santo, no poder que é no nome de Jesus Cristo, eu clamo. Toque nessa mente, toque nessa alma, toque nesse corpo, toque nesse coração, neutraliza toda a ação das trevas, destrona toda a força de Satanás, destrona todo o mal, destrona o poder desse vício. Pai, traz ordem a esse corpo, desintoxica esse organismo, esse cérebro. Deus, eu profetizo libertação, profetizo salvação, profetizo cura, profetizo, meu Pai, o renovo, quebra as cadeias espirituais que tem tentado prender essa vida, Pai, nessa prática, nessa situação, nessa enfermidade, nessa dor. Leve luz, Jesus, leve alegria, Jesus, leve esperança, que o Senhor Jesus Cristo é suficiente para nos libertar e nos dar uma vida plena, uma vida em Deus, uma vida no Pai, uma vida de alegria e, mais importante, com o selo da salvação nas nossas almas. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém.